O julgamento começou hoje no STF. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das quatro linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio. Tomar um pouco de susto na voz. Isso, obrigado, Alan. Alan liberou o microfone. Beleza, vamos de novo. Esse é o seu Microfonia. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto. Quem fala com vocês é o Bruno Lima Rocha. E a gente está com uma pequena substituição. Vamos entrar ao vivo simultaneamente para a gloriosa Ferrabras FM de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, Vanguarda FM de Caxias do Sul, e a Popular FM de Cruz Alta, 3 emissoras comunitárias, mais as redes que reproduzem o coletivo. Esse é o Microfonia, vocês estão acostumados que eu faço a segunda voz. A condução é do colega jornalista de Campinas, Elias Ared Júnior. Ocorre que o Elias talvez entre, talvez não porque tenha abandonado o programa, e sim porque estava saindo de um dos seus múltiplos trabalhos, como jornalista deve ter 3 ou 4 trabalhos, e deu pau no carro. Tá? Então ele ficou meio que esperando o socorro mecânico. Para quem acompanha os programas de O Coletivo, vai ver que a gente está no ar nas 9 às 9h30 da manhã, todo dia, no Jornal dos Trabalhadores, e semanalmente o colega, o convidado que está aqui hoje, o Ricardo Rugai, tem uma coluna de economia popular. Também o Ricardo já participou como entrevistado, e até foi um sábado inteiro, do Comunicação Popular, que é o programa que o Alan conduz, eu faço a segunda voz, e a gente está no ar todos os sábados, de 9 às 10 da manhã, nessas 3 emissoras, e também na Rádio Com FM de Pelotas, e na Ipanema Comunitária para a Zona Sul de Porto Alegre. Dito isso, vamos começar um pouquinho diferente hoje, que em geral o Elias traz, e muito bem feito, por sinal, a conjuntura nacional, né, a política nacional, e a gente acompanha mais a luta e a situação dos estados, tanto no programa de sábado como de segunda a sexta. Ocorre que, olha, sendo franco, né, a gente está com uma situação que não é limite, porque São Paulo já viveu situações semelhantes, mas tudo que ocorre em São Paulo e ocorre no Rio, pelo peso populacional, pelo peso econômico, pelo peso comunicacional, tem um efeito dobrado, triplicado, tá? Tá com a gente o Ricardo Rugai, já vou pedir para ele dar boa noite, e a gente vai conversar sobre o governo Tarcísio de Freitas, né? Tá no mês 8, o governo assumiu dia 1º de janeiro, já dá para ver um padrão aí do que é o bolsonarismo no poder em nível estadual, e eu insisto,
em nível estadual, 2 pontos, São Paulo, né? 40% do PIB do Brasil, mais de 40 milhões de pessoas sendo governadas pelo glorioso Tarcisão do Bolsonaro. Ele disse que não é, mas ele é. Também ele concorreu para São Paulo e não sabia nem o nome da escola aonde ele votava, né? Foi perguntado para Tarcísio de Freitas, né? Ele vota numa escola em São José dos Campos. Já vou liberar, Ricardo, só um segundinho. Tá congelada a imagem, mas a voz está saindo, tá? Então a gente vai no áudio mesmo. Tá bem? Deixa eu dar aqui boa noite para o Ricardo. Vamos se apresentar para quem não te conhece e vamos para a conversa. Isso aqui é mais uma conversa que é uma entrevista. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado por mais essa força aí. Alô? Estou procurando um lugar melhor aqui para conexão, para ver se a gente melhora. Tá, boa vamos noite no áudio para todo mesmo. mundo. Tá joia. Tá joia. Se puder segurar aí, tá maravilha, cara, que o áudio tá bom. Vou ficar perto do roteador aqui, que acho que é melhor. Vocês me ouvem bem, gente? Desculpa. Aí, vamos tentar focar com as limitações técnicas. Pois bem. Tranquilo. Rádio até já dentro do banheiro. Vamos lá. Ricardo, boa noite. Se apresenta para o pessoal e vamos conversar. Vamos lá. Para quem não te conhece. Boa noite, gente. Eu sou o Ricardo Rugai, sou professor, sou técnico mecânico também, trabalho na área de cervejeira atualmente, né? E trabalho com análise de conjuntura, focadamente na parte da economia, né? Na medida do possível, a gente contribui aí com o pessoal que está na batalha da comunicação popular, né? Uhum. E vivo na Baixada Santista, né? Mais especificamente na cidade aqui de São Vicente. Deixa eu repetir. Ricardo vive na Baixada Santista, que é o foco da repressão policial hoje em São Paulo. Eu estou errado, é isso? A coisa tá feia aqui e não parou. A coisa segue, né? À medida que vai caindo o final da tarde para a noite, nós estamos vivendo um clima de toque de recolher, basicamente, aqui na Baixada Santista. Não só no Guarujá, onde foi o epicentro aí da situação, né? Mas também em Santos, São Vicente, Cubatão, né? Para quem não conhece muito aqui. Baixada Santista fica mais ou menos a 1 hora de São Paulo e hoje em dia se tornou uma região metropolitana. Tem mais ou menos 2 milhões de habitantes e 7 cidades que basicamente são grudadas umas nas outras, né? Então, o que acontece no município repercute nos outros, né? Uma realidade muito imbricada, vamos dizer assim, né? Deixa eu tentar conduzir aqui para quem não conhece São Paulo, não conhece a Baixada Santista e que talvez apenas tenha ouvido falar, né, pela recordação histórica ou pela cultura de massas sobre o que houve, né, em 2006, o chamado Salve Geral do partido, e que foi uma rebelião da facção hegemônica do crime em São Paulo em confronto com, ou em negociação militarizada, eu diria, né, negociação armada com o aparelho de segurança. Ricardo, todo mundo que estuda segurança pública no Brasil aponta, e isso me corrige se eu estou errado, tá? Vou falar agora o senso comum. Aponta que a chamada Pax Paulista, posterior a 2006, posterior à chamada rebelião do PCC, e a mortandade executada pela segurança pública de São Paulo naquele período, posterior ao governo Cláudio Lembo, que era o vice que assumiu, o vice de Serra, né? Que assumiu no meio da confusão. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Ricardo. O que está havendo em São Paulo, os números que a Globo dá, por exemplo, já são 16 mortes, resultantes, supostamente, do assassinato, ninguém quer que ninguém morra, de um soldado PM de São Paulo, capital, da Rota. Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que é o tático móvel de elite da PM de São Paulo. Dito isso, pergunta, a gente está diante de um novo confronto, PCC, aparelho de segurança? Já vou te fazer as perguntas, aí você fica à vontade. 2, o que está acontecendo aí, a gente pode afirmar que é um acerto de contas? Ou é aquela lógica da repressão policial, 10 por 1, matou um policial, tem que matar 10 do outro lado, seja este lado qual for? E terceiro, e aí me permita o anacronismo, quando o PCC se desenvolveu como estrutura, como aparelho empresarial ou empresarial criminal, eu me lembro que a Baixada Santista tinha anexos com o Rio de Janeiro. Se trata de uma outra facção? É o PCC operando
junto ao Porto de Santos e as conexões da Serra do Mar? Ou é uma outra conexão? São 3 perguntas que eu queria fazer para qualquer especialista. Eis o Ricardo aqui para a gente poder conversar. Vamos lá, por favor. O que você puder, claro. Eu não sou especialista na área de segurança, né? Mas, obviamente, a gente acompanha as situações e até pela vivência da cidade um pouco, a gente acaba sabendo de algumas coisas, né? Então, não dá para saber ainda, pelo menos pelos fatos que aconteceram até o momento, e para mim, que sou uma pessoa de fora, né, se trata de uma nova repactuação, de um acerto de contas, o que vai vir daí para frente. Ou se é simplesmente mais uma daquelas situações onde um policial é morto e fica 1 por 10, né? O que corre a boca miúda aqui nas quebradas, nas comunidades, nas favelas, é que dessa vez eles prometeram 1 para 30, que matariam até os 30 anos, para cada ano de idade do policial da rota que foi morto, ia morrer 1. Oficialmente está em 16. Segundo as contas aí de quem acompanha mais de perto as coisas aí nos movimentos sociais, já passou de 25. E caramba! De hoje para amanhã, sabe-se lá mais o quê, né? Então, o modus operandi tem sido aquele de quem está na rua passa a ser suspeito. Se tiver passagem então, né, o risco se multiplica, né? A Baixada Santista, né, foi formada, a cidade de Santos como epicentro, na época foi formada em torno do Porto, né? E até hoje a principal atividade econômica, e mesmo com todos os problemas que o Porto possa ter, se eu não me engano, ele ainda escoa metade da produção brasileira. E, obviamente, tem essa importância econômica e atrai todo tipo de interesse, né? Desde Temer e PMDB, gerenciando a antiga Codesp e o sistema portuário, que ainda estão entranhados no Porto de Santos, até o crime organizado, né? A Baixada Santista, né, muita gente brinca que é um Rio de Janeiro em miniatura, né, que é um mix de São Paulo e Rio de Janeiro em miniatura, né? Até o início dos anos 2000, se eu não me engano, aí 2003, 2004, mais ou menos, a facção que predominava aqui era o Comando Vermelho, não era o PCC, né? Existia um acordo, esse acordo em algum momento foi rompido e depois o PCC se impôs aqui em São Paulo e na Baixada Santista como um todo, né? A coisa mudou. Desde a eleição do Tarcísio, que se fala, e aí é difícil medir o que é boataria, o que é proposta que vem seriamente mesmo, de que vai vir milícia para São Paulo, etc., né? Então, entre o boato e o fato, o que a gente tem são algumas coisas, algumas tentativas em São Paulo de estabelecimento de milícias, que foram reprimidas tanto pelo PCC quanto pela polícia. Isso aconteceu no meados de 2022 e seguiu até o início agora de 2023, né? Uhum. Na Baixada Santista isso ainda não se evidenciou, mas é algo que vem sendo muito comentado por aqui. Outro aspecto, né, é que o seu Tarcísio de Freitas, né, foi cria do bolsonarismo, né, jamais, imagina um governador carioca ser eleito. Pois é, né, isso é algo impensável, desculpa falar, isso é impensável. Seria impensável em outro contexto que não o que a gente vive hoje em dia, né? Uhum. E a gente sabe que as polícias praticamente escolhem o secretário de segurança, né? E não o inverso, né? As PMs aí em todos os estados são aparelhos com vida própria, né? Os governadores tentam aí de alguma forma controlar, mas agora nós temos um governador que é um fato importante lembrar isso. E aí acho que a discussão se torna nacional, não só um fato local. O Tarcísio de Freitas foi muito desmoralizado dentro do campo bolsonarista, bem recentemente, porque ele deu a aprovação recente da reforma tributária, né? Então, perfeito. Olhem só quem apoiou esse troço aí, né? Não vou entrar no mérito da reforma agora, a gente tem que falar nas colunas. E ele foi desmoralizado dentro do bolsonarismo, né? A ponto do Bolsonaro, num evento fechado, tomar a palavra dele abruptamente, né? Chegou a ser acusado, entre aspas, de comunista, né? Então, a atitude do governo do estado perante o que está acontecendo aqui na Baixada, chamada Operação Escudo, que está prevista para durar 30 dias, e conta com um efetivo de 6 mil policiais, né?
6 mil policiais é uma guerrilha, praticamente, ocupando... Teve um deslocamento de tropas por forças policiais da região metropolitana de São Paulo para a Baixada Santista, foi isso? Sim, tem um contingente de 6 mil policiais na Baixada Santista no momento. Né? E estão patrulhando as ruas, você vê bonde aí com meia dúzia, 8 viaturas em alta velocidade pelas ruas, né? E cada noite a gente sabe de 2 ou 3 bairros onde teve invasão, pé na porta, aquilo que é corriqueiro, que a gente não deveria achar normal, mas que é comum, né? Não é normal, mas é comum. Então a moral do Tarcísio perante esse setor mais da extrema-direita está sendo resgatada, está sendo reposicionada, né? Ele está dando um apoio irrestrito, né, a essa operação. Então... Só para a gente compor um pouco, Ricardo, vamos lá, no ar, né? Vamos lá, a gente está no ar entre 3 emissoras, né? Vamos só recordar. Estava conversando com o professor de História, com formação em História Econômica, Ricardo Rugai, um colaborador, ele participa muito, né? Contribui muito com o Jornal dos Trabalhadores na análise de conjuntura econômica, mas reside na Baixada Santista, é santista, né? Reside em São Vicente agora, e conhece bastante, diria eu, das cidades conurbadas no litoral, mais perto da capital de São Paulo, que seria Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e outras cidades menores juntos. Ricardo, vê se eu estou equivocado, tá? Estou radicado no Rio Grande há 20 e poucos anos, mas sou carioca. Seria uma espécie de flerte eu jogar para a torcida desse elogio da violência policial por parte do governador Tarcísio para tentar se aproximar desse eleitor de extrema-direita, que é uma extrema-direita que ela é pré-Bolsonaro, né? É uma extrema-direita que... Posso estar falando besteira, mas ela é mais fã da Rota e de seus comandantes com histórico de violência policial, como o Coronel Erasmo Dias, que ele também homenageou, do que uma liderança mais recente, né, como o Bolsonaro, como situações esdrúxulas, como o Carlos Zambelli, como o próprio Eduardo Bolsonaro, que, pô, eu sou carioca, ele também, o cara ele chia mais do que eu e foi eleito deputado pelo São Paulo, sabe? O histórico dele como paulista é surfar de Mauribug na Joatinga, que fica no Rio de Janeiro. Eu digo, essa situação esdrúxula que a extrema-direita ela mobiliza os seus operadores políticos para colégios eleitorais mais fortes. Enfim, Tarcísio de Freitas estaria, na sua opinião, jogando para a torcida e dando carta branca para a repressão policial? Seria isso nesse momento? Tudo aqui está no plano das hipóteses, né? Mas pode ser tanto o posicionamento do Tarcísio perante o eleitorado de extrema-direita, né? Porque vamos convir, se a gente pensar em cenário eleitoral nos próximos 4 anos aí, pensar em Bolsonaro inelegível, quem é que herda essa candidatura, né? O Tarcísio é tido e havido como um engenheirão, meio burro, meio tosco e sem carisma nenhum, né? E considerado até mais ou menos moderado pela galera mais extremada aí do bolsonarismo, né? Então as cartas estão na mesa. Eu acho que para ele o mais inteligente seria ele ficar na dele, deixar outra pessoa ser candidata e tentar a reeleição no governo de São Paulo. Então, pode ser tanto uma tentativa dele se cacifrar, afinal ele dirige o estado mais rico do país, a importância de São Paulo, etc., quanto pode ser, e aí muito cuidado com o que eu estou falando aqui no plano das hipóteses, né? Ele pode estar sendo cobrado internamente no bolsonarismo, né, pela atitude que ele teve na reforma trabalhista, e está colocando na mesa algo que ajude o bolsonarismo num momento delicado. Porque vamos parar para pensar que andou o processo da investigação da Marielle Franco chegando perto dos mandantes. Estão andando os processos contra Bolsonaro, né? Com desmandos, corrupção, etc., podendo chegar em algo mais grave, mais sério, como a prisão e não apenas a inelegibilidade. Está andando a CPI do golpe. Nós estamos numa semana em que o Exército solta lá a sua apuração, dizendo que basicamente não temos nada com isso, problema do GSI, problema do governo Lula, que é a tese bolsonarista. E os acampamentos foram pura coincidência também, supostamente, né? Exatamente. Então tudo isso está acontecendo de uma coincidência. Coincidência demais pode representar alguma coisa, né? Então pode ser uma pressão que esteja sendo colocada sobre o governo Lula, né? Eu não consegui achar nenhuma declaração mais efetiva do Ministério da Justiça, do Flávio Dino ou do Silvio de Almeida, dos Direitos Humanos,
Eu não achei nenhuma declaração, pode ser que eu não tenha encontrado, perdão, mas é mais efetiva ou mais dura sobre o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Então pode ser que o Tarcísio esteja prestando um serviço no cenário nacional para o bolsonarismo, e não disputando espaço, mas se colocando a serviço para colocar contra a parede o governo federal, né? Alguém está mexendo peças do xadrez aí, né? Então tudo isso aqui é mais para a gente pensar e considerar, e ao mesmo tempo vai avançando no entendimento e nos fatos e na pesquisa. Beleza, Ricardo, a gente tem 10 minutos para o intervalo, 9 agora. Aí eu queria ficar ainda no tema da segurança, tudo hipotético, não tem problema, a gente está falando, os fatos já são conhecidos, a gente está tecendo hipótese em cima dos fatos. Isso é o que faz o bom jornalismo. Isso é que a gente não vai ver em grande mídia, muitas vezes pelo tipo de compromisso que se tem. Há exceções, tá? Existem exceções, mas elas são a minoria, tá bem? Vamos lá, Ricardo. Quando a gente vai fazer o histórico da segurança pública de São Paulo, em geral se anuncia a chamada Pax Paulista, né? A Paz de São Paulo seriam duas. Uma que teria sido assinada na época da transição do Quércia para o Luiz Antônio Fleury Filho, com Michel Temer, secretário de Segurança, que fez um acordão com a bicheirada, né? Laudo Natel, que seria o líder dos bicheiros, fez um acordão com a bicheirada. E o outro é chamado fator PCC, que é o pós-2006, que o PCC se torna a facção ou a empresa de economia política do crime com melhor... Oba, o Elias aí. Só segurar, Elias. Vamos embalar. 8 para o intervalo, a gente embala aí, tá? Bem-vindo aí. Só dá uma boa noite, deixa eu só fechar aqui a colocação para o Ricardo. Boa noite para você, Bruno, boa noite para o Ricardo, e me deixem a par do que está acontecendo, porque carro quebrado do meio da estrada arrebenta, viu? Beleza, nós estamos discutindo Operação Escudo, Baixada Santista. O Ricardo está em São Vicente, é santista, é radicado na Baixada Santista e está conversando sobre a segurança pública em São Paulo e as projeções de poder do Tarcísio de Freitas. Eu vou fazer a pergunta rapidinho aqui. Eita, começou o calisoscópio o negócio aí. Pelo amor, divide tela, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ficou maluco esse negócio de mudar a tela aqui. Eu sou das antigas, não? Dá para ver. Ricardo, vou fazer a gente já não teria mais, a gente não sabe se é uma quebra da chamada Pax Paulista, fator PCC, né, que diminui o crime do varejo, por tabela diminui a necessidade de repressão policial, por tabela os índices de violência policial em São Paulo, o que eu vou falar é verdade, tá? São os mais baixos do Brasil. Há muito tempo já. Aí eu te faço a pergunta lá na ponta. Essa história de flexibilizar ou de acertar o não uso da câmara pessoal nos PMs foi um gesto do Tarcísio para agradar o aparelho de segurança, correto? Para fazer uma permissividade maior para a violência policial. Ou eu estou enganado? Seria por aí? Não, com certeza. Na campanha eleitoral, ele primeiro defendeu claramente o fim das câmeras, pegou tão mal que ele deu uma recuada, falou que ia manter, né? Mas tem essa flexibilizada, que fica totalmente subjetivo qual é o critério, né? A Defensoria, o Ministério Público já estão em cima pedindo as câmeras, mas não vai ter câmera, viu, gente? Não vai ter câmera. O batalhão do BAEP aqui da Baixada Santista já declarou que eles não têm câmeras suficientes para todos os policiais, né? E, segundo os relatos das vítimas, só uma equipe entre dezenas de equipes foi notada usando as câmeras. Então, essa operação majoritariamente está sendo conduzida sem câmeras nos uniformes dos policiais. Não adianta pedir acesso porque as câmeras simplesmente não vão existir. Então, isso já estava pré-estabelecido, obviamente, antes de começar a operação. Caramba. Elias, temos 6 minutos. Quer embalar? Vou embalar. Segurança, depois a gente vai fazer o papo solto. Depois do intervalo. Eu vou embalar falando de 2 pontos. Primeiro ponto. Tudo bem, são apenas 8 meses, mas eu não posso deixar. Como esse governo Tarcísio lembra o governo Fleury? Nossa, mas em muitas coisas. A mesma incompetência, a mesma falta de time político. É um negócio absurdo. Agora, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Pode ter sido coincidência? Pode. Mas serviu aos propósitos de quem eu vou falar. Vocês perceberam que teve uma
uma ação violenta em São Paulo, né, na região do Guarujá, da Baixada Santista. No Rio de Janeiro também. Onde eu quero chegar? Gente, 2024 já começou, assim como 2026. Qual que é o problema básico? Você percebe aqui e ali que as forças oposicionistas, elas estão ficando sem discurso. Porque o que interessa na presidência da República? É a economia. A economia está começando a sair do lodo. Aí a direita poderia apelar para o velho discurso da corrupção. Mas, pelo que a gente observa nos últimos movimentos, parece que tudo que o Lula passou serviu para ele ficar escaldado em algumas coisas. Não se iludam. Ele está ciceroneando o Centrão por um único e simples motivo. Ele quer ter certeza absoluta que futuros escândalos que ocorrerem nos ministérios que estiverem sobre a guarda do Centrão não vão cair no colo dele. Porque caíram alguns quando ele esteve na presidência da República. Pô, Elias, então onde você quer chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte: sobrou para esse pessoal, desse cinturão, os governadores do Rio, São Paulo e Minas, o discurso da segurança, do medo. Foi o que sobrou para eles, gente. Eles precisam criar um clima de terror, de pavor na população, para que eles tenham viabilidade eleitoral. É apavorante isso? É. Mas é o que sobrou para eles. Eles vão discutir o quê? Economia? Que moral que eles têm para discutir economia? Pega qualquer número, eles ganham de cinta, eles perdem de cinta. De cinta! Então, eu não fiquei... Lógico que é absolutamente degradante, absurdo, nojento o que aconteceu na Baixada Santista, que é o seguinte: polícia boa é aquela que faz o seu serviço sem causar mortes, independente de quem sejam esses mortos. Mas então você está querendo dizer que tem que dar moleza para o bandido? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que num Estado democrático de direito decente, o sistema prisional é para ressocializar a pessoa. É para recuperar a pessoa para a sociedade. Não é para servir como eu esqueci agora a palavra, rapaz. Cobaia! Pronto, achei a palavra. Então, infelizmente, nós estamos nós, né, residentes em São Paulo, nós estamos entregues a um governo de direita com pinceladas de extrema esquerda e que dá para perceber que vai fazer de tudo para se viabilizar no ringue eleitoral, nem que seja para ocorrer derramamento de sangue. Infelizmente, essa é a verdade. Direita com pincelada de extrema direita, né? Perdão, tu falou isso, foi só para... Isso, direita com pincel, uma pincelada de extrema direita. Pessoal, 1 minuto, eu acho que tem muito para debater, né? Queria passar a palavra para o Ricardo na volta, virou um debate aqui, só porque a gente vai ter um intervalo agora, 19h30, estamos em 3 emissoras em simultâneo, tá bom? Agora melhorou, Alan, agora melhorou. Eu só queria observar rapidinho, na volta o Ricardo fala, esse é o seu Microfonia, a gente está na quinta-feira, 3 de agosto, para quem não está no ao vivo, e estamos conversando na primeira meia hora do programa a respeito da Operação Escudo, que resultou em mortes reconhecidas depois de um triste, horroroso assassinato de um PM da Rota no Guarujá, Baixada Santista, em 16 mortes reconhecidas pela Aparelho de Segurança de São Paulo. Possivelmente são mais, não tem como provar. E, em simultâneo, Elias trouxe o caso da chacina do Complexo da Penha, que resultou em 10 mortos e só por coincidência, a maioria das operações policiais, se não todas ou quase todas, no Rio, Grande Rio, são em áreas do Comando Vermelho. Com o terceiro comando ninguém opera, contra a milícia quase ninguém opera. Será tudo coincidência? Vamos debater isso na volta? Vamos para o intervalo, gente? E aí a gente fica tranquilo com as emissoras, na volta a palavra fica com o Ricardo, tá bem?
O julgamento começou hoje no STF. Seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das quatro linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio. Olá, o jornal O Coletivo é uma iniciativa coletiva e que conta com a tua participação ativa. Quer saber mais como podemos fazer nossa rede crescer? No Facebook, vai até a página do jornal O Coletivo. Na barra superior, clique no símbolo de 3 pontinhos e depois em Convidar Amigos. Abrirá uma janela em que você pode selecionar os amigos para convidar a seguir e curtir a nossa página. Selecione os contatos e clique em Convidar. Repita a operação até que todos os seus contatos já tenham recebido o seu convite. No YouTube, procure por O Coletivo. Inscreva-se neste campo e ative as notificações para sempre saber de novas produções. Com esta atitude, você ajuda a construir uma rede de audiência para nosso conteúdo. Faça parte desse movimento. Curta, siga, se inscreva e compartilhe as produções do jornal O Coletivo. Barbeiragem, eu vou seguir aqui hoje. Opa, vai, Elias, vai, já assumiu aí, vai, assumiu a coragem aí. Vamos lá, recomeçando aqui o Microfonia, né? Nós tentamos decifrar esse verdadeiro circo que é a política brasileira. O pior é que muita gente paga o pato, né? Infelizmente. Eu queria explorar um pouco mais o Ricardo. Ricardo, é o seguinte. Você está morando numa região, se eu não me engano, pelo pouco que eu acompanho, é uma região com um eleitorado extremamente conservador. Extremamente conservador, né? PSDB, estou falando Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, a turma aí gosta de um discurso de direita. Até que ponto tudo isso que aconteceu, você acha que galvanizou para essa turma que está no comando do poder dessas cidades que eu citei aí? Bom, aqui nas eleições para prefeito, né? Por exemplo, Praia Grande ganhou candidata do PSDB de direita, ganhando por pouco do candidato bolsonarista de extrema direita, né? Eita. Santos ganhou PSDB concorrendo como segunda força também com o candidato bolsonarista, né? São Vicente Cubatão, um cenário um pouco diferente, né? Mas na região toda, na eleição presidencial, acho que somente Cubatão o Lula ganhou e São Vicente ficou acho que 55-45. Praia Grande, Santos, aqui o bolsonarismo ganhou de lavada, né? Então, Santos, que já foi a Barcelona brasileira, a Cidade Vermelha, a Moscouzinha, né, das greves, dos portuários, tudo, hoje se tornou cada vez mais uma cidade conservadora, né? Muito conservadora. Aí tem mil explicações aí, desde a especulação imobiliária, a redução das indústrias em Cubatão, etc. Mas o perfil da cidade hoje é esse. Apesar de nós termos aqui em Santos, não é São Vicente nem Cubatão, Santos mesmo, a maior favela de palafita da América Latina ainda. Caramba! Então, qual que é, Ricardo? Só para a gente poder saber. Nós temos a maior favela de palafita da América Latina ainda, avançando, juntando praticamente as cidades ali com os barracos, né? Então essa chaga segue aberta aí. Qual que é o nome da favela, Ricardo? Não, são vários, tem Vila Telma, Vila Mansur, Caminho da Capela, Caminho São Sebastião, né? Vai juntando Vila ali. Telma pela antiga prefeita? Em homenagem à antiga prefeita. Aí o Beto Mansur, que foi o prefeito depois dela, ficou com inveja, fundou lá Vila Mansur, né? Então, Dário Coutinho, Caminho da Capela. Nós temos um pedaço em Santos chamado Zona Noroeste, que é dos morros de São Vicente, né, próximo de onde eu moro aqui, e que para algum santista mais da elite nem considera como Santos, entendeu? Fala, não, passou do morro para lá é São Vicente.
não é Santos, né? E esse pedaço é como se fosse uma outra cidade, entendeu? Tem os bairros populares e tem as favelas e palafitas mesmo, né? Mais de 30 mil pessoas moram em palafita, em Santos. Então, porque é o seguinte, o que aconteceu aí no Guarujá, a gente sente que no Brasil inteiro houve uma atitude, uma postura de repugnância, de resistência, de achar um descalabro. Mas diante desse eleitorado conservador que você descreveu aí, não dá para apostar que o Tarcísio até ganhou pontos com essa operação aí na região da Baixada Santista? Então, com certeza. A gente tem uma coisa que quem é de esquerda, dos movimentos sociais, tem que parar de se iludir e admitir que o bolsonarismo tem um pé popular muito forte. Então, assim, o que a gente antes falava que era o Zé Povinho, que comemora a morte violenta da polícia, etc., né, é mato. E aí a gente tem que entender um lado que o fenômeno da violência e da criminalidade, ele não atinge o ricaço, né? O ricaço anda com carro, com helicóptero, ele não passa perto do perigo, né? Então, muitas vezes, o cara que tem o celular assaltado, que está pagando em 12 prestações aí, que ganha 2 salários mínimos, esse cara vai ter ódio da criminalidade. Esse cara vai querer que a polícia mate, que prenda, vai ser o punitivismo, né? E essa franja aí de remediados e de pobres, tudo é uma base forte do bolsonarismo. Né? Se engana quem acha que só a classe média, os ricaços apoiam o bolsonarismo. Né? Se o bolsonarismo não tivesse um apoio popular significativo, ele não teria chegado onde chegou. Né? Então, isso é importante, isso repercute, né? Isso dá voto. Isso dá voto, a gente sabe muito bem disso. Né? O cara, na hora que o cara tem o celular pago em 20 prestações assaltado, qualquer discurso sociológico da gente sobre o porquê da miséria, da pobreza, da criminalidade, não importa. Esse cara quer vingança, né? E aí a vingança vem dessa forma. Só para fechar, dessa vez está acontecendo uma coisa aqui que é quase que uma declaração escancarada de que estamos nos vingando de qualquer um mesmo. Não estamos pegando só criminosos. Né? As falas dos policiais não vai para o secretário de segurança, mas está achando assim, vai para casa mesmo, senão vai morrer, entendeu? Tem passagem, vai morrer, não importa se tem vinculação com o crime, se tá envolvido com o crime organizado agora, é uma operação vingança mesmo, então é de chorar de ódio mesmo da situação, porque você sabe que a pessoa vai morrer à toa, cara, e é como se falasse assim, pobre é bandido, é uma identificação direta, não importa se está vinculado com o crime, você mora nessa área aí, você vai pagar. Né? O Ricardo... De uma forma que não era dito antes, sabe? Eu vejo essa diferença aí na coisa. Você sabe, Ricardo, eu tô lembrando aqui, tem um cara que eu acompanho no Twitter, que é um dos apresentadores do lado B do Rio, que é o Fagner Torres, uma figuraça, é uma figuraça. E um dia ele contou uma história que eu acreditei no que ele contou e é algo assim que é de se estarrecer. O Fagner é negro e ele foi numa manifestação popular. Foi cobrir a manifestação. E era uma equipe que tinha 4, 5 repórteres negros, uma coisa assim. E ele falou que a polícia desceu o porrete e sobrou até para reportaiada. Mas a hora que chegou nele, o policial falou, olha a frase que o policial falou para ele. Não, esse aí não precisa repreender, não. Ele usa óculos. Negro que usa óculos é intelectual, é trabalhador. Olha o parâmetro de avaliação dos caras. Ele é escolarizado, deve ter estudo. Isso! É um negócio maluco. Agora, tem algo que a gente tem que discutir também, né? Eu concordo com tudo que você falou, Ricardo, mas tem algo aí que é fundamental. As forças de esquerda e progressistas não conseguem embalar um discurso e um programa sobre segurança que consiga captar mentes e corações. Não consegue. Não consegue. Eu explico por quê. E por quê? Vamos lá. Não, vou devolver para o contribuinte. Pretensão minha, né? Uma hipótese, né? Vamos lá. Vamos justificar a bolsa de mestrado em ciência política. Cara, é o seguinte.
Eu estudei isso aí, pelo menos no final da graduação e no mestrado em ciência política. Elias, Ricardo. No primeiro governo Lula, teve a maior greve da Polícia Federal de sua história. A maior de todas, tá? Essa greve, ela ia ser um divisor de águas, não só na PF, como em todo o aparelho de segurança, porque ela ia modificar a lei orgânica da Polícia Federal. Agora eu vou falar português. O Brasil é dos poucos países do mundo que a carreira policial ela já nasce estanque, tá? Você faz concurso para uma posição e dela tu não sai o resto da vida. Na média das PMs, um primeiro-tenente regressa da academia, no Rio Grande do Sul, onde eu estou há 20 e poucos anos, é capitão que sai da academia, porque eles querem equiparar com o delegado de polícia, e conseguiram fazer uma mágica que a carreira policial é a carreira jurídica. Então, um capitão lá, garotão, 20 e poucos anos, saiu da academia, botou a farda caca aqui do Sul, ele vai, se ele for tirar serviço, ele vai andar na viatura com um sargento que tem 32 anos de serviço. E que o teto da carreira do sargento é o piso da carreira do primeiro oficial recém-regresso à academia. Isso dá uma disparidade entre autoridade pelo conhecimento e hierarquia pela posição. Nas polícias civis é pior, porque praticamente todo mundo, se não é todo mundo, é quase todo mundo, ou é bacharel de direito ou quer ser. Então, para judicializar, 2 toques. E aí tem a prerrogativa do delegado. Vou tentar explicar qual é o problema. O problema é esse. O problema é que a lógica de oficial e praça nas PMs é a lógica do bacharel de direito, delegado de polícia e os demais operadores do serviço policial. Esse é um problema. O outro problema é essa concorrência maluca entre PM e civil. Tá? Você pegar um país que ele é um país que tem um índice de pobreza tão grande como o do Brasil, proporcional, é tão injusto quanto o Brasil, é tão violento quanto o Brasil. Chama Estados Unidos da América. As polícias não são assim. A carreira policial ela é única e depois você vai naquele sistema horroroso das corporações e instituições, na cadeia alimentar, fagocitando uns aos outros e vai chegando, né, ao cargo de detetive. As patentes ali são só funcionais, não tem uma hierarquia militar de fato. Todo mundo atribui que a violência policial nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, pós 11 de setembro, é devido à sua militarização. No Brasil é a mesma coisa. Agora a gente vai para o terceiro problema. Primeiro a gente tem 2 carreiras estanques, depois a gente tem 2 polícias concorrentes, terceiro a gente tem a herança maldita da ditadura militar. Por quê? Porque ela opera não como segurança pública, tá? Ela opera como segurança de Estado, como se fosse uma ocupação militar de um espaço que ele é visto com desconfiança. Dito tudo isso, sei lá, uma polícia que é desarmada, como a sueca, dá problema, tá bom? Mas dá menos problema do que uma polícia que é hiperarmada como a brasileira ou uma sociedade que é hiperarmada como a dos Estados Unidos. Isso aí dá para explicar, tá? Você pode perguntar, o que você quer? Você quer? Eu tô falando, que tá falando sou eu, tá? Não sou necessariamente uma pessoa institucionalizada. Você quer para o cidadão comum de pouca renda? Você quer que a viatura chegue na tua casa? Ou você quer bairros que a viatura só chega atirando e outros bairros que a viatura só fica ali? Isso dá para explicar. Você quer uma polícia que chegue atirando em todo mundo? Ou só chega atirando em quem ameaça ela de forma armada? Isso não é difícil de explicar. Agora, o discurso que a esquerda faz, que é fácil, eu vou encerrar com isso, Elias, que é deixa estar para ver como é que fica, é o do PT na Bahia, amigo. Governo Jacques Wagner, governo Rui Costa, né, que o Elias admira tanto, é uma ironia isso, né? E agora o herdeiro do Rui Costa. O que eles fizeram com a PM da Bahia? Liberou geral. A PM da Bahia se autogoverna. Tanto se autogoverna que o glorioso matador Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOPE, foi assassinado pela polícia da Bahia. Estava numa casa, ele sozinho, cercado por 70 agentes. Podiam ficar lá 3 dias de campana, o cara saiu morrendo de fome. O que aconteceu? Invadiram a casa, mataram ele, e só por coincidência, Rugai, os 3 telefones sumiram. E os dados foram deletados, só por coincidência. Aí eu te pergunto, aonde estava o secretário de segurança do senhor Rui Costa? Ninguém sabe, ninguém viu. Aonde estava o governador Rui Costa? Ninguém sabe, ninguém viu. Se pega o Adriano, abraça ele, Adriano Matador da Nóbrega, abraça ele e fala, eu te dou salvo-conduto, bora abrir o bico,
O governo Bolsonaro tinha caído em plena pandemia. Estou dando um exemplo aqui. Dá para convencer. Agora, tu quer o quê? A gente quer uma polícia que saia dando tiro em Deus e todo mundo e ela faça a intermediação com o crime? Ou a gente quer, supostamente, uma segurança pública que garanta o patrimônio do celular do cara que comprou em 12 prestações e, sei lá, do carro popular, se ainda existe isso, ou do carro usado, que não quer que tenha o pneu roubado ou a sua bateria roubada se parou na rua. Essa não esquecer, Bruno, que quando a polícia surgiu lá atrás, no começo da nossa história, no Império, a polícia foi formada não para proteger a sociedade, mas para proteger os patrimônios do reino, né? Do nosso querido Dom João VI. Então, já no cerne, não tem a conotação popular. E tem um colunista. Gente, é que tem que ter paciência, mas tem coisa boa na imprensa normal. Tem um rapaz que faz uma coluna de gastronomia, entre aspas, na Folha de São Paulo, chamado Cozinha Bruta, o Marcos Nogueira. E depois dessa coisa horrorosa que aconteceu no Guarujá, ele fez uma coluna que eu achei genial, porque é o seguinte, ele explicou como que, de maneira muito simples, as classes dominantes, elas trazem a polícia para perto de si. E ele contou o exemplo que ele viveu, acho que ele mora na Vila Madalena, em São Paulo, que é um bairro bacana, né, de classe alta. E ele foi lá no domingão pegar o frango dele. Porque ninguém quer cozinhar de domingo. Pega o frango, arrozinho e beleza. Bem, quando ele chegou lá, uma viatura da polícia estacionou na calçada, sem nenhuma cerimônia. Ele tentou chamar a atenção do guarda, o guarda não gostou. E aí diz que os policiais ficaram lá por muitos e muitos minutos. Acho que deu mais de 1 hora. E no final, eles levaram um frango assado para o almoço. Parece simples, mas ele chegou a uma conclusão que eu achei genial. É genial. Enquanto a polícia militar é agradada com mimos nos bairros nobres, um frango assado aqui, uma marmita colar, uma cervejinha, uma tal. A coxinha. Nos bairros periféricos, qual que é a norma? Cento porrete, quer dizer, tem a ordem que vem de cima e, ao mesmo tempo, tem as relações sociais que levam o policial a ter esse tratamento diferenciado, mesmo que ele não queira fazer esse tratamento diferenciado. Agora, isso também leva a uma outra conclusão, gente. Por que vocês acham que o Flávio Dino talvez seja um dos 3 políticos mais populares do governo Lula? Porque ele consegue emplacar empatia no eleitorado em um tema que a esquerda só toma pancada, que é a segurança. Que é a segurança. É que nem a Nova Zelândia chegar entre os 4 primeiros da Copa do Mundo masculina. Não tem nexo, não tem razão de ser. Então eu penso que os políticos, né, das forças progressistas, os partidos, precisam encontrar um caminho. Porque, veja só, essa questão da Cracolândia. Essa questão da Cracolândia. Na verdade, gente, tá todo mundo perdido. Por que tá todo mundo perdido? O Haddad, quando prefeito, fez aquele sistema do Portas Abertas, que era para fazer um trabalho de redução de danos em quem era viciado em crack e, ao mesmo tempo, recolocar essa pessoa no mercado de trabalho. Os índices caíam lentamente, mas caíam. Lentamente, mas caíam. Aí veio a campanha de 2016, não, isso aí não presta, isso aí não vale nada, tem que botar a polícia, aí, vamos resolver isso no braço. O que aconteceu? Não resolveu nada, o negócio cresceu ainda mais. Não nos esqueçamos, lá atrás, com o Haddad diminuía bem lentamente, é verdade, mas diminuía.
Agora, tá fora de controle. Se você pergunta pro prefeito de São Paulo, não tem plano. Se você pergunta pro Tarcísio, eles também não sabem o que fazer. E se eles adotarem o programa ou a ideia do Haddad, vai estar passando o recibo? Olha que loucura que tá o estado de São Paulo, Bruno. Ricardo, tu acha que tem solução no sentido de arrumar um... Eu sei que a gente pensa muito mais por esquerda, tu e eu, do que a média da esquerda mais institucional, mas tu acha que tem uma via para debater segurança pública sem cair na mesmice de mais repressão ou num discurso sociológico? É uma pergunta sincera, que a gente está pensando em voz alta aqui os três. Cara, se você, né, falando aí em termos mais estruturais, se você não aumenta a empregabilidade da sociedade, você não dinamiza a economia, não gera, é uma covardia com uma mãe de periferia que está passando necessidade, que o filho já está ali adolescente, está vendo a família passar necessidade, começa a cogitar de largar a escola, não arruma emprego, ou arruma emprego precário, essa reforma trabalhista, e os intermitentes, os temporários e o cacete. Aí o moleque recebe uma proposta para trabalhar na biqueira, cara. Sabe? Como é que você concorre com isso? Vou falando, comércio, é trabalho, é renda, sabe? Antes de mais nada. Aí você condena essa mãe aí a conviver tendo um filho arriscado. E aí isso envolve muita coisa, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o aumento das religiões evangélicas na periferia tem a ver com isso, cara, porque você precisa apelar para Deus, cara. Você está em risco, você só tem Deus para te ajudar a não morrer de bala, sabe? Como é que você não vai se apegar em alguma coisa ali, sabe? Então isso. E só para não interromper, Ricardo, e aí completa que as forças de esquerda não conseguem dialogar e não conseguem entender as denominações evangélicas, ou seja, piora ainda mais o quadro. Tem razões muito reais, muito materiais para a expansão das igrejas, né? Não adianta vir com um discurso racional, querer questionar a lógica dessa fé, né? O Bruno do Rio não sabe da onde sai fé em Deus, cara. Fé em Deus, virou. Deus, lembra do Comando Vermelho. Fé em Deus, nós vamos correr risco e seja o que Deus quiser e que Deus esteja do nosso lado, sabe? Então, essa situação, como é que você evita? E aí o Estado também não remunera as forças de segurança, porque já sabe que o cara vai fazer um arrego, vai dar um jeito, vai fechar uma padaria, um restaurante, vai ganhar um troco ali para fazer essa segurança, né? Vai fazer legalizar o bico, né? Em São Paulo, né? Legalizaram, que antes era proibido, porque é isso. Então, vira isso aí, eu te pago menos, porque eu sei que você vai tirar alguma coisa por fora, né? E aí vai. Agora, como é que isso vai ficar em São Paulo? Porque em São Paulo a gente tem praticamente o Esquadrão da Morte oficializado, né? O Esquadrão da Morte não é ele. Todo mundo sabe quem é ele, né? E é ele que foi atingido e desencadeou essa situação toda que está aí. Será que a reação seria menor se não fosse com a rota? A pergunta. Com certeza seria menor. Eles fizeram esse governo do Estado, né? Alguns dias antes teve uma prisão grande de drogas de alguém ligado ao PCC, depois teve isso, a gente não sabe qual a vinculação com essa morte, né? Tem mil coisas tecnicamente assim, né? Aprender uma pistola para ter mira de precisão. Primeiro falaram que era um sniper, aí você imagina que vai apresentar um rifle, uma carabina, depois aparece uma pistola. Então os fatos mesmo a gente vai saber ou não vai daqui a um bom tempo, né? O que eu sei é que as noites seguem aqui, ó. Você sai na rua aqui na Baixada Santista essa hora da noite, você já vê comércio fechado, ninguém na rua, né? Tirando a parte da praia. Essa informação é importante, tá? Tu tá em São Vicente, não tá no Guarujá. Para quem tá nos vendo pelo rádio, nós somos 2 homens brancos e um homem negro. Elias é um homem negro, grande, né? Assusta. Certamente já seria alvo de repressão se não for conhecido. Sério, se não for uma patrulha conhecida no teu bairro, seria alvo de repressão. Ricardo, tá dizendo que na Baixada Santista são 5 para as 8 da noite. As ruas estão semi-desertas? Não vou dizer que é em todo lugar. Lógico que na praia de Santos está mais tranquilo, mas ontem à noite, na madrugada, 2 bairros aqui em São Vicente
teve muvuca de PM, pé na porta, cacete a 4. 2 bairros, morreu mais 2 aí em bairro aqui perto também, entendeu? Então isso segue. E o governador, é interessante a frase que o governador falou assim: nós não vamos deixar impune o que aconteceu. É quase que ele se entregando, um ato falho, né? Nós é que vamos punir, não é a justiça. A punição vai ser feita pela própria polícia, né? Por isso que está descarado, eu acho, sabe? O que com outros governadores ainda passavam certo um pano, etc. O Tarcísio dá essa autorização que o bolsonarismo dá, né? Para as pessoas tirarem o que tem de pior dentro e verbalizar. Vou conduzir aqui, ó, para os dois poderem dar nota. Tem um costume aqui no programa que a Elias inaugurou, Ricardo, que é a nota 0, 5 ou 10 para operadores políticos do país. Pode ser de São Paulo, se eles são em São Paulo. Eu já me despeço. 0, 5 ou 10 para Elias e para o Ricardo darem nota aí para operadores políticos nacionais. Bem, nota 0 do tamanho do planeta Terra para Carla Zambelli. Não tem como não dar outra nota para ela. Não tem como, impossível. Nota 5. Não fique bravo, Bruno. Você vai entender minha explicação. Eita. Eu assisti com atenção o programa Roda Viva com Arthur Lira. E eu cheguei à conclusão por que ele tem 450 votos para ser reeleito presidente da Câmara. Ele defende o sistema de maneira ardorosa. E quando eu digo sistema, é o modo daqueles caras fazerem política. Ele é a cara do Congresso. É o mérito dele, gente. É a cara do Congresso, é o mérito dele, gente. Eu não gosto, por isso que eu tô dando nota 5. Mas não tem como fugir dessa constatação. E o 0, dá volta o tempo aí. E o 0, 0? Não, e o 10, né? O 10. O 10. É um 10 meio Macunaíma. Porque, ó, se não fosse ele, não tinha Vaza Jato e não tinha revelação do plano do golpe do Bolsonaro. Vai mofar na cadeia, com merecimento. Mas o Walter Delgatti livrou a gente de uma que eu vou contar pra vocês, viu? É verdade, é Macunaíma. É o nosso herói sem caráter. Obrigado, Reca de Araraquara, por oferecer para o Bolsonaro invadir o TSE e dizer depois que não conseguiu. Quer aderir, Ricardo? Quer participar? 0, 5 ou 10 aí? O Elias roubou meu 10, porque eu estava pensando nesse daí, né? O cara praticamente iniciou aquela reversão, né? Com as revelações da Vaza Jato, que tirou o Lula da cadeia, e agora pode contribuir para pôr outro na cadeia, né? Então, é barba e cabelo esse daí, né? Ricardo, tem que dar nota 10, sabe pra quem? Não querendo te intrometer. Gente. Que reviravolta do Zanin, né? Que reviravolta, cara. Pelo amor de Deus. No final das contas, ele vira ministro e o Moro ficou chupando o dedo, cara. E periga ser caçado. 2 minutos. Eu vou dar um 10 aqui. Eu vou deixar o 0 e o 5 aí para lá, mas eu vou dar um 10 aqui, puxando brasa passadinha aí da região aqui, pelo ato que teve no Guarujá, né, no dia de hoje, contra essa chacina, esse genocídio. Né? A gente sabe que no clima que está, você convocar as pessoas para irem para a rua e conseguir ter uma adesão que forçou a mídia a dar atenção para isso, tudo não é para qualquer um. Então, movimento de moradia, movimento negro, movimento Mães de Maio, né, conseguiram se articular e chamar um ato para o Guarujá, que mobilizou pessoas das comunidades, principalmente as mulheres das comunidades, né, a mídia alternativa local também esteve lá cobrindo tudo. Então, pela coragem, pela agilidade e pela indignação, merece um 10 muito grande essa turma aí, viu? Beleza. Gente, obrigado. Estamos estourados. Elias, quer fechar? Deve ter uma segunda. Só vou dizer uma coisa. Tchau! A trilha, ó. E viva o Botafogo! Deus te abençoe. Olha lá. Só jogando as mãos para o céu. Obrigado, senhor. Ele existe. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau!
julgamento começou hoje no STF. Trabalhadores, seu programa Microfonia. Nas redes e na rádio. Notícia, polêmica e debate dentro e fora das quatro linhas. Todas as quintas-feiras, ao vivo pelo youtube.com/O Coletivo, às 19 horas e na grade de programação da sua rádio.